Ontem aconteceu uma das operações mais brilhantes, mais secretas e audaciosas de todos os tempos que se tem notícia em que eu recordo de ter acontecido contra os terroristas do Hezbollah no Líbano, desencadeada por uma operação sob responsabilidade da agência Mossad de Israel. Por que possivelmente da agência Mossad? Porque propriamente Israel, o Mossad, eles não confirmaram esse evento de que resultou na explosão de mais de 5.000 dispositivos eletrônicos pagers. São dispositivos que reagem, que interagem, emitem resposta, recebem resposta, ou seja, fazem transmissão de mensagens e também de recepção de mensagens via radiotransferência. Então, são dispositivos pequenos, muito utilizados na década de 1980 e 1990, utilizados por indivíduos relacionados com os setores de emergência, policiais, de saúde, e são confiáveis porque eles existem dentro, em seu interior, uma criptografia de sinais em que a fonte e o destino possuem uma criptografia de sinal em que ambos somente conhecem o teor da mensagem por conta dessa criptografia. Acontece que mais de 5.000 aparelhos desses explodiram tanto no Líbano quanto na Síria. Uma das maiores operações contra terrorismo já vista na história de Israel, sendo que a nação, é claro, ela não reivindicou o ataque, mas quem está em conflito direto com o Hezbollah e que gostaria de eliminar esses terroristas a tempo, é claro que são os israelenses, os indivíduos que seriam beneficiados com a retirada e extinção desses elementos da face da terra. Então, numa jogada espetacular, mais de 4.000 elementos terroristas foram feridos, atingidos pela explosão desses pagers, desses dispositivos eletrônicos de forma simultânea, a partir das 15 horas e 30 minutos da tarde, pelo horário de Beirute. E tudo aconteceu de forma realmente repentina, simultânea, em que esses bips ou pagers passaram a receber uma instrução, uma mensagem direta, ficaram vibrando, apitando, e quando esses indivíduos se atentaram e colocaram a mão no dispositivo para ver o que estava acontecendo, de forma imediata, esses dispositivos eles explodiam. Inclusive, várias câmeras de segurança espalhadas pelo Líbano conseguiu flagrar esses momentos épicos de uma operação secreta que envolveu possivelmente uma infiltração de agentes na linha de produção desses pagers. Não há qualquer outra materialidade ou outro processo que pode ter ali levado à explosão desses aparelhos. Muitos ficaram, de certa maneira, a princípio, classificando esse evento como uma interferência de um vírus israelense que adentrou nesses aparelhos e assim acionou ali uma forma de superaquecer as baterias que vieram a explodir. Mas isso não tem fundamento, segundo alguns especialistas que já se manifestaram, e as primeiras evidências acionam totalmente ao contrário. Não houve uma interferência de um vírus, de um malware, não houve ali uma interferência de qualquer meio cibernético nessa configuração, mas sim um sinal claro emitido em uma onda de radiofrequência muito alta que se espalhou por todo o Líbano, inclusive pela própria Síria. Não há qualquer ainda elemento que configure o que disparou esses dispositivos, se foram drones que estavam sobrevoando a região da Síria e a região do Líbano, que emitiu, fazendo um espelho dessa radiofrequência, dessa emissão de uma frequência para todos esses bips ou pagers, e conseguiu atingir os aparelhos desses terroristas que vieram a sofrer danos permanentes e outros foram a óbitos.
Segundo a última contagem de feridos e também de mortos, segundo o Ministério da Saúde do Líbano, até o momento em que esse vídeo está sendo produzido por mim, houve mais de 12 mortes e mais de 400 indivíduos terroristas e civis também inocentes que ficaram gravemente feridos, que foram encaminhados para unidades de tratamento intensivo. Mas antes de continuarmos essa análise sobre esse ataque bem-sucedido do Mossad contra terroristas no Líbano, convido você a entrar na minha loja oficial do canal, onde temos camisetas, pôsteres e até mesmo canecas com estampas incríveis e o melhor, de alta qualidade. Então acesse umapinca.com/área militar. Com isso você vai estar ajudando a continuidade do meu trabalho aqui no YouTube, mesmo diante da falta de engajamento e monetização do canal. E é claro, cada produto que você comprar vai estar ajudando na continuidade do meu trabalho. E ainda eu convido você a tirar uma foto com essa camiseta e marcar o canal Área Militar Off lá no Instagram para eu compartilhar nos stories. E muitos desses pagers que foram afetados no Líbano e também na Síria, eles eram de uma nova remessa, de um novo lote que o grupo terrorista ele recebeu nos últimos meses, principalmente a partir de fevereiro deste ano. E alguns terroristas sêniores estavam de posse deste aparelho quando recebeu ali essa emissão, recebeu essa radiofrequência de sinal, que foi um sinal claro para disparar um elemento que estava dentro desse pagers, desse dispositivo. E qual é este elemento que fez com que esse pager explodisse de fato? Há informações de que algo muito maior realmente está envolvido nessa situação de uma rede de infiltrados que fez a intervenção secreta através da coordenação da agência Mossad na linha de produção desses aparelhos pagers antes que fossem entregues aos terroristas do Líbano e da Síria. A empresa responsável por esses pagers é nada mais que a Gold Apollo, com sede em Taiwan. Então essa linha de produção ela foi feita em Taiwan e não se sabe como que esses dispositivos chegaram de fato nas mãos dos terroristas e como o Mossad ele interceptou esse momento da transferência. Não se sabe se foi na linha de produção ou se essa empresa está envolvida em um processo de uma empresa laranja dominada, vamos dizer assim, coordenada com autoridades de Israel, que usaram ela para vender de forma barata, intencionalmente para o Hezbollah, a partir ali de um produto, segundo eles, criptografado, que não tem nenhuma interferência externa, mas que foi utilizada essa empresa como laranja para vender esses equipamentos para os terroristas do Hezbollah na Síria e também no Líbano. E o interessante é que, segundo alguns especialistas árabes que estão investigando toda essa situação e que alguns já coletaram algumas amostras de explosivos nesses aparelhos, foi identificado ali um produto chamado de tetranitrato de pentaeritritol, que é um produto altamente explosivo que pode causar danos, por exemplo, a uma bateria de lítio, que pode ali causar um curto interno que pode provocar uma grande explosão de forma imediata, como aconteceu de fato com esses pagers. Quando esse produto em forma de massa estava colada na região da bateria, ele provavelmente estava conectado com um dispositivo eletrônico que foi disparado a partir do momento em que esse bip ou esse pager recebeu a emissão de uma radiofrequência de um sinal emitido através de uma criptografia dos agentes do Mossad. Recebendo esse sinal, ele disparou essa massa crítica, essa massa de tetranitrato, que fez com que esse tetranitrato explodisse e assim causasse um curto interno na bateria, que também veio a explodir de forma imediata. Então isso descarta totalmente qualquer tipo de intervenção, por exemplo, de um vírus, de um cyberataque, que fez com que a bateria ela esquentasse e explodisse. Porque em todos os vídeos que estão disponíveis nas redes sociais mostram exatamente o contrário. Não
aqueceu e aí o indivíduo pegou, jogou fora, por exemplo, o pager porque estava esquentando e pegou fogo. Não, houve uma explosão imediata logo após esse pager sofrer uma recepção de uma radiofrequência, de uma mensagem que ele ficou bipando, por isso que ele explodiu logo em seguida. E assim veio a cereja do bolo. Esse plano, essa operação secreta protagonizada pelo Mossad, ele causou um ataque certeiro contra o Irã. Isso porque o embaixador do país, o principal diplomata iraniano no Líbano, Mojtaba Amani, ele foi ferido gravemente após o seu pager explodir próximo ao seu rosto. Provavelmente ele bipou e ele foi pegar esse dispositivo para ver a mensagem que estava chegando e de repente essa mensagem ela ativou esse tetranitrato, essa massa crítica ao lado da bateria e assim explodiu no seu rosto, causando danos permanentes, danos graves em seus olhos, em seu rosto, em seu nariz, que segundo as primeiras informações, que claro, não foram divulgadas pelo Irã, mas sim por autoridades libanesas, em que o Mojtaba Amani ele ficou realmente gravemente ferido, com problemas pode ser permanente nos olhos e até mesmo ficar cego diante de um ataque preciso de Israel. Mas essa operação faz muito sentido pelo modus operandi de que o Mossad ele vem atuando principalmente contra agentes do Hezbollah e contra também indivíduos em seu mais alto grau de proteção contra qualquer tipo de sabotagem. Observamos Ismail Haniyeh, o líder do Hamas, morto dentro de Teherã, dentro do Irã, e pior ainda, dentro de um quarto que estava sendo protegido pela Força Quds, a força de elite do Irã. Então, parece que não há fronteira para a atuação do Mossad, não há limites na possibilidade de um sucesso de uma operação como essa grandiosa que envolveu milhares e milhares de dispositivos eletrônicos, que, é claro, causou a morte de civis, mas também, na sua maioria, causou a morte e também o ferimento grave e ferimento leve dos agentes terroristas do Hezbollah, que reagiu, disse que não vai ficar assim, vai retalhar com força Israel. Então, provavelmente, esse novo cenário, esse ataque que aconteceu na terça-feira, vai trazer um efeito dominó de um possível encurtamento dessas negociações que estão em pé, na tentativa de evitar uma guerra regional por conta do último ataque que aconteceu no Irã, em que o Ismail, como havia dito, foi morto dentro do Irã e que o Irã disse que iria retalhar com força Israel, mas até o momento não fez, porque há nos bastidores uma trama de uma tentativa de negociação para que não haja esta guerra iminente. E o Hezbollah já havia dito que iria reagir. Agora, com esse novo cenário, possivelmente vamos observar uma escalada das tensões nas próximas horas e nos próximos dias. E o Irã disse, claro que ele não afirmou que vai ter uma reação à altura, mas disse que vai investigar e vai retalhar assim que as investigações constatarem os responsáveis por tudo isso, que nós sabemos, mas há uma possibilidade de que Mossad está por trás de todo este evento. Então eu lanço aqui alguns questionamentos. Por que o embaixador ele foi atingido por essa explosão? Por que o embaixador iraniano ele estava com o pager que tem ligação direta com o Hezbollah, que é a ponte de informações e de trocas de mensagens criptografadas entre esses agentes terroristas? E como que os agentes do Mossad ou responsáveis, coordenados através do Mossad, conseguiram entrar na linha de produção da Golden Apollo, ou realmente a Golden Apollo ela é uma empresa de fachada laranja sob coordenação do Mossad. Mas aí vem a principal questão, né? Por que o embaixador estava com o pager na mão, um pager que tem ligação com o Hezbollah? Então fica cada vez mais claro nessa evidência
clara de que o Irã alimenta o Hezbollah e não seria ruim ou estranho se Israel iniciasse de fato um conflito direto contra os terroristas do Hamas, porque o Irã ele alimenta o Hamas e o Hamas é alimentado pelo Irã. Automaticamente, o Irã é também uma nação terrorista. Espero que tenham gostado dessa análise. Vamos ficar ali observando todo o desfecho dessas investigações, desses desenrolares, dessas informações que estão surgindo e vindo à tona a respeito dessa missão bem-sucedida, possivelmente do Mossad lá no Líbano, que atingiu mais de 4 mil terroristas, 400 ficaram gravemente feridos e mais de 12 perderam as suas vidas. Então não deixe de se inscrever, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para não perder nenhum conteúdo. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.